em alguns momentos, no Celebrando, principalmente na época da Quaresma, vem como sugestão na hora do ato penitencial fazer o rito de aspersão. Aí, como um momento penitencial, o que o senhor tem para falar para nós sobre isso? No tempo pascal, na vigília pascal, né, nós temos, bem lembrado, existe um rito no lugar do ato penitencial, pode-se fazer o rito da aspersão, com a água benta. Então você pode conseguir água benta, né? É bom que toda a comunidade sempre tenha um vidro de água benta, 1 litro lá. Então você pode também. Vamos supor que seja um dia que o Evangelho fala da água ou fala do batismo. Então você pode, como ministro da palavra, você pode propor isso. Mas desde que isso seja combinado com a equipe de celebração. Não vai fazer igual o padre, que chega na hora e manda pedir, porque o padre não tem como ir na reunião semanal de preparação da liturgia, né? Então não tem outro jeito. O padre chega na hora lá e fala assim: aqui, quem sabe faz ao vivo, hein? Canta para mim aí uma música, né, Giovanni? Canta uma música de aspersão aí agora, porque eu vou fazer aspersão. Mas isso é porque não tem um jeito, né? O ideal seria que o ministro participe da reunião semanal e o ministro diga: gente, eu vou fazer um rito de aspersão. Então, por favor, o grupo de música que também está participando da reunião, deve estar, né? O grupo prepare uma música que fala da aspersão, né? Que, aliás, parênteses, nós cantamos um monte de música de aspersão que não são litúrgicas. As músicas litúrgicas para aspersão estão no missal romano. Então, todas lá são as antífonas lindas. Tem o salmo, tem o texto do profeta que fala: lavai-me, Senhor, e eu ficarei puro. Tem um trecho do Salmo 50 que pode ser cantado. A gente canta algumas músicas que são paralitúrgicas, não são litúrgicas. O eu te peço dessa água que tu tens, com todo respeito ao Padre Zezinho, não é litúrgica, porque não tem negócio de batismo outra vez. Não existe o outro batismo, é só um. Negócio de batismo. Todo dia me batiza outra vez. Me desculpe, Padre Zezinho, mas não tem muito de litúrgico nisso não, né? Ou então Chuê, Chuá, pelo amor de Deus, Chuê, Chuá, né? Tá bom, canta, mas não é a maravilha o melhor é cantar o que está no missal, né? Está lá no missal, vamos cantar o que está no missal para o rito. Então pode fazer assim, desde que seja água benta, tá? Desde que seja água benta, pode pegar água benta e fazer. O ministro da palavra não abençoa água. O ministro da palavra não abençoa objeto nenhum. Só o diácono e o presbítero e o bispo que fazem a bênção da água, tá? No caso da aspersão. Bom, terminou o ato penitencial, o glória. O glória, como eu falei, não tem problema nenhum. Não precisa fazer introdução, tá? Se quiser pode, mas não precisa. Então não tem nada demais. O glória, se o grupo de música tiver preparado, vai ser cantado. Se não, é importante que o ministro da palavra tenha, né? Não confie, eu, por exemplo, não confio na minha memória, né? Nem eu que sou padre. Se vai fazer o glória rezado, tenha a letra do glória ali em cima da sua estante, ou do missal, sei lá onde, né? Porque se você for fazer rezado, glória a Deus nas alturas, às vezes acontece de você se perder. Então é importante você ter, né? Por exemplo, uma liturgia diária que tem ali, né? No início tem a letra para você acompanhar ali, né? Bem como também a profissão de fé, essas orações maiores, né? É bom que você tenha por escrito ali para você não se perder, tá? Então, bom, inicia então a liturgia da palavra, número 66 aí da nossa apostila, página 2, né? Número 66. Deus convoca a assembleia e a ela dirige sua palavra e a interpela no hoje da história. A liturgia da palavra compõe-se de leituras tiradas da Sagrada Escritura, salmo responsorial, aclamação ao Evangelho, homilia, profissão de fé e oração universal. Nas leituras atualizadas pela homilia, Deus fala a seu povo, revela o mistério da redenção e da salvação e oferece alimento espiritual. O próprio Cristo, por sua palavra, se acha presente no meio dos fiéis. Pelos cantos, o povo se apropria dessa palavra de Deus e a ela adere pela profissão de fé. Alimentado por esta palavra, reza na oração universal pelas necessidades de toda a igreja e pela salvação do mundo inteiro. Bom, aqui não tem muita dúvida, né? A estrutura da liturgia da palavra é a seguinte, gente. Ela é descendo e subindo, descendo
e subindo. É um diálogo, né? Deus nos fala na primeira leitura, o povo responde, salmo de resposta, salmo responsorial. Deus nos fala na segunda leitura, o povo responde com aleluia. Deus nos fala no evangelho e na homilia, o povo responde na profissão de fé e na oração dos fiéis. Certo? É um diálogo. É assim a estrutura da liturgia da palavra. Você tem uma dúvida? Pode? Ah, perdão, acabei pulando o oremos lá que ela falou. Tá, tudo bem. Então, liturgia da palavra é a parte principal da celebração da palavra. Eu vou encerrar esse tempo que eu já vou responder eu pulei aqui, me desculpem. Sobre a liturgia da palavra, então, é isso. A liturgia em forma de diálogo entre Deus e a comunidade. Nós temos que seguir sempre a liturgia, né? Liturgia diária, seguindo os 3 lecionários que nós temos. É o lecionário dominical, o lecionário semanal e o lecionário santoral, que são nas festas dos santos, né? Nós temos ali, isso já foi, eu acredito que vocês, ministros da palavra, já devem ter estudado. Já estudaram a estrutura do lecionário? Não? Não? O lecionário, ele segue a seguinte estrutura, né? O lecionário dominical é um livro chamado Lecionário Dominical, contém as leituras bíblicas de todos os domingos do ano, seguindo 3 ciclos. Aí está aí o lecionário, seguindo 3 ciclos. Chega para cá, faz. Esse lecionário dominical é porque aqui tem uma capa, mas ele vem escrito lecionário dominical, não tem erro não. Esse dominical, então, ele segue 3 ciclos, ó. Ano A, B e C. Então, quando você for preparar uma sua celebração, é só você se situar aqui no índice. Ao final dele tem um índice e você não se perde. Você vai presidir a celebração, por exemplo, do 29º domingo do tempo comum. Nós estamos no ano B. Então, você só procurar aqui, ano B, tempo comum, não tem erro, tá vendo? Aqui, ano B, aí vem todos os tempos litúrgicos, tempo comum, procura qual o domingo do tempo comum, está lá a página, você se localiza, tá? Não tem erro, você tem que se familiarizar com o missal, com o lecionário, tá? Pega lá para você fazer um teste, ver se você consegue achar as festas. Então, existem 3 ciclos. Ano A, nós lemos o evangelho principalmente de Mateus, ano B, que é o de Marcos, e ano C, que é o de Lucas. Sendo que Quaresma, Advento, Natal, Quaresma e Tempo Pascal são sempre os mesmos, com pouquíssimas variações, só no evangelho em alguns casos, tá? O lecionário semanal, esse outro aqui, ele segue a seguinte divisão: ano ímpar e ano par. Se você pegar aqui qualquer dia do tempo comum, você vai ver, ele começa com o ano, quarta-feira da 7ª semana. Ano ímpar tem uma leitura e um salmo próprio quando o ano for ímpar, no caso, o ano que vem, 2013, ano ímpar. E depois vem o ano par, 2012, você lê o ano par. O evangelho é o mesmo para os 2 anos. Certo? Não tem nenhuma dificuldade. O terceiro lecionário é o lecionário santoral. São as festas dos santos, dos comuns e das diversas necessidades. São as solenidades e festas da igreja, né? Tem aqui também, não tem erro não. Algumas festas, ao invés de vir a leitura aqui por escrito, vem uma referência. Essa leitura está na página tal. Por isso que todo lecionário tem várias fitinhas dessa. Para o caso de uma liturgia, que tem a primeira leitura numa página, a segunda leitura lá na frente, o evangelho lá na frente, você usa as fitinhas de cada cor. E aí você combina com o leitor. Olha, sua leitura tal está na fita verde. Aí vai acontecer tranquilamente que o leitor, chegando lá, ele não vai achar a fitinha e você vai ter que lá de todo jeito abrir. Sempre é assim que acontece. Certo? Sobre os 3... Isso. Gente, esse outro livro aqui, chamado Missal Romano, aqui não dá para ler, porque está bem gasto, mas vem escrito aqui embaixo, Missal Romano. Esse livro é o livro oficial da celebração eucarística, é o livro usado pelos ministros ordenados. Mas os ministros extraordinários não devem usar esse livro durante
a sua celebração, mas devem estudá-lo, né? Devem estudar o livro. Pode levar para casa, pegar emprestado e estudar a instrução geral que tem no início. Só não pode usar esse livro durante a celebração, tá? É o livro da missa, não é livro da celebração da palavra. Já falei, livro da celebração da palavra é o celebrando. Nós temos aqui também, pode ser usado ainda o livro do dirigente, para quem quer usar, quem tem. E se for o caso, pode até usar a liturgia diária também. Depois que estiver bem familiarizado com o rito, você pode adaptar, porque a liturgia diária vem com a estrutura da missa. Nós vamos chegar lá, vamos falar das orações, o que pode ser igual, o que não pode, certo? Sobre a liturgia da palavra, você tem uma dúvida sobre a liturgia da palavra? Então vamos... Sim, pode fazer. O diácono é ministro ordenado, por isso eu carrego missal. Não é, eu sei que alguns falaram que o diácono é muito humilde, né? Mas eu uso missal porque eu sou ministro ordenado. O pároco que me formou disse o seguinte: o diácono que não usa o missal é porque ele é preguiçoso, entendeu? Que usa o celebrando porque é mais fácil, parece ministro da palavra, mas é porque ele é preguiçoso. Ele tem que usar o missal também, igual eu. Só que tem algumas orações, é o Serginho aí que tem uma pergunta. Tem algumas orações, gente, se você vai presidir uma celebração, dia de semana, por exemplo, essa celebração não está prevista no celebrando. O celebrando só tem celebração dominical, certo? Então, aqui, nesse documento que nós estamos estudando, ele já tem alguns modelos de oração para depois da comunhão, por exemplo. A oração sobre as oferendas, que é da missa, nunca deve ser feita pelo ministro da palavra, é da missa, certo? Não, o ministro da palavra só pode fazer do missal a oração do dia, que é a chamada oração da coleta, aquela oração inicial, primeiro oremos. Não deve fazer as outras orações do missal, porque não tem nada a ver com celebração, elas são próprias para a missa. São orações que falam do pão e do vinho, e na celebração não vai ter pão e vinho. São orações que falam do sacrifício, e na celebração não tem sacrifício, só na missa que tem. Então a única oração da liturgia diária, né, daquelas 3 orações de cada missa, a única que você, ministro da palavra, pode usar é a oração do dia, ou oração da coleta. As outras não. Você tem uma pergunta? O que eu ia te perguntar, você acabou respondendo aí. Porque às vezes eu costumo comparar, né, fazer um comparativo com o celebrando e a oração do missal. Aí eu vejo a oração do missal mais completa às vezes, e acabo optando. Isso que eu ia te perguntar, se está correto ou não, mas somente a oração final e a anterior. Nem a oração final convém usar, porque a oração final costuma falar: ó Deus, nós vos damos graça por esse sacrifício. Usa a palavra sacrifício. Celebração da palavra não há sacrifício. O sacrifício só acontece na missa. Então, das 3 orações que existem no missal, né, que é a oração do dia, oração sobre as oferendas e oração depois da comunhão. Essas 3, só a primeira que vocês vão poder fazer. As outras 2 não. As outras 2 já tem vários modelos que vocês podem fazer. Inclusive nessa própria apostila tem, nós vamos chegar lá. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, que vocês me perdoem que eu pulei uma... Depois do Glória tem a oração do dia. A oração do dia. Então aqui deixa eu fazer já vou falar aqui dessa questão da posição corporal e tudo mais. Gente, a procissão de entrada, né, é importante que a gente tenha a ordem correta na procissão de entrada. Como é que acontece a procissão de entrada? À frente de tudo sempre vai a cruz, que deve ser um crucifixo. Um crucifixo. Deve ter imagem do crucificado, não apenas uma cruz vazia. Deve ser um crucifixo. Esse crucifixo entra na frente. Após o crucifixo vão de 2 em 2, sempre em procissão, vão os acólitos, os leitores, os ministros extraordinários. Por fim, por último, vem aquele que preside a celebração. No caso da missa é o padre, no caso da celebração da palavra é o diácono ou o ministro da palavra. O último a entrar é quem preside, certo? A procissão de entrada, chegando diante do altar, né? Quem carrega alguma coisa não faz o cumprimento que nós chamamos de vênia, que é essa forma de cumprimentar
o Cristo representado no altar. Quem carrega a cruz, quem carrega, se for o caso, o acólito que carrega o missal, se for na missa, ou alguém que entra com o lecionário, pode entrar o lecionário na procissão de entrada se quiser, esses que carregam alguma coisa não fazem a vênia. Só quem está com as mãos livres faz a vênia diante do altar. Não se deve juntar todo mundo e fazer uma vez só a vênia, como muitos padres fazem. Está errado, não é correto isso. Correto é, cada um chegando diante do altar faz a vênia, que é a inclinação da coluna. Vênia não é inclinação com a cabeça. Inclinação com a cabeça a gente faz diante do nome de Jesus e de Maria. Toda vez que pronuncia o nome Jesus ou o nome Maria, nós fazemos uma inclinação com a cabeça. Só dobra o pescoço. Diante do altar, a gente faz a inclinação com a coluna. Com a coluna. Certo? Não tem nada que chegar aqui e fazer o sinal da cruz. Não existe nada disso. Vênia é simples, chegando diante do altar, pode ser com as mãos em paralelo ou com as mãos postas, faz um cumprimento como os japoneses se cumprimentam, arigatou. Assim, simples, tá? Se o Santíssimo Sacramento estiver ali diante, aí ao invés de fazer uma vênia simples, faça uma genuflexão, isto é, o joelho direito encostando no chão. O joelho direito encostando no chão. Somente se o sacrário estiver lá, ou no caso, se for uma adoração ao Santíssimo, o Santíssimo estiver exposto aqui, diante do altar nós fazemos a genuflexão. Lá na igreja matriz agora está assim, né? Nós estamos sem igreja, estamos celebrando no salão. Então, atrás do altar, no lugar da cadeira, aqui está o sacrário. Por isso, nessa procissão de entrada, não se faz vênia, e sim genuflexão, diante do Senhor na Eucaristia. Chegam de 2 a 2, faz a vênia, e cada um vai para o seu lado. Já devem vir preparados, né? Para que lado vai ficar. Então, se o ministro da Eucaristia, por exemplo, vai sentar desse lado, ele vem do lado de cá. Às vezes se faz uma confusão, né? E o ministro vem aqui, mas depois ele passa para lá, o daqui vai para lá. É simples. Se eu vou sentar do lado esquerdo, eu venho na fila, na procissão do lado esquerdo. Se eu vou sentar do lado de lá, eu vou do lado de lá. Certo? Faz a vênia e sobe. Faz a vênia e toma o seu assento. Cada um vai para o seu lugar. Na posição de saída, se faz a mesma coisa rebobinando, como se fosse uma fita rebobinando. Mesma coisa, com a mesma ordem que entrou, né? Primeiro vem a cruz, depois os acólitos, de 2 em 2 fazem a vênia e seguem. Do mesmo jeito que entrou, sai. Isso a gente tem que treinar mais, que está dando muita confusão na saída aí, né? A procissão de saída deveria ser mais tranquila, né? Não tem que esperar ninguém, não tem que ficar aqui esperando o padre descer. De 2 em 2, faz a vênia e sai. A mesma coisa. Entrou, o ministro da palavra toma o seu assento. O ministro da palavra se senta onde? Boa pergunta. Boa pergunta. Em muitas dioceses não é permitido ao ministro da palavra se sentar na cadeira presidencial. Pertence ao padre. Aqui na diocese, o bispo, até que proíba, está permitido. Então aqui na nossa diocese, por enquanto, o bispo não proibiu. Então o ministro pode sentar lá na cadeira presidencial. Hein? Menos na paróquia São Sebastião e menos na catedral. Na catedral também, não, né, que aí é a cadeira do bispo. Né? Ninguém é bobo de sentar naquela cadeira. É imensa. Então aquela cadeira, essa cadeira do meio, gente, nós chamamos de sede, né? Ou então sédia. Essa cadeira, ela pertence mesmo, ela é própria mesmo do padre, o pároco. O pároco, o sacerdote que preside esta comunidade. Então, o ministro da palavra, ou o diácono, ou quem quer que seja, se quiser, pode sentar nessa cadeira ao lado e deixar essa vazia. Mas se quiser, pode sentar nessa também, tá? Pode ser que venha um bispo e fala, não está errado, não pode sentar na cadeira presidencial, é só o padre. Então todo mundo já sabe por quê. Porque não ficou muito claro ainda se o leigo, ministro da palavra, pode ou não pode sentar naquela cadeira. É como a lei de trânsito, onde não está proibido, permitido está. Né? Não tem proibição, então pode sentar, não tem problema nenhum. Aí então, a posição, né?
é daqui da cadeira que o ministro da palavra preside a celebração. Chegou, fez a vênia, veio para o seu lugar, é daqui que ele preside a celebração, é daqui que ele faz as orações. A oração do dia, que eu vou responder agora a pergunta da nossa irmã lá. Então, aqui, primeiro, como é que vai fazer com o livro? O livro pode estar numa estante, se aqui tiver uma estante, não tem, não é? Se quiser, pode ter uma estante pequenininha aqui, que não seja do mesmo nível que o ambão, né, que seja mais simples. Pode, se quiser, pode ter uma estantezinha aqui e colocar ali o celebrando, o liturgia diária, o livro que você vai usar. Deixa ali aberto. Você pode presidir daqui. Ou com o pedestal do microfone, para você ter as mãos livres para fazer a oração, né? Ou, quando não tem pedestal, você tem duas opções. Ou você, usando o microfone, faz com as duas mãos, ou então pode fazer a oração sem levantar a mão. Muitos liturgistas ensinam que não se deve levantar uma mão só. Ou se levanta as duas, ou então não precisa levantar nenhuma. Faz sem levantar nenhuma. Mas isso não é também regra da igreja. Isso é apenas um costume de liturgista. Coisa de que liturgista inventa. Então, o livro pode estar em cima da estante, ou, se você preferir, pode ficar com o coroinha que se senta ao seu lado. E quando você precisa, quantas vezes precisar, o coroinha vai abrir o livro para você. Você escolhe. Só não pode deixar o celebrando sobre o altar ou sobre o ambão. Não. Ambão é para a Bíblia e, no máximo, a oração da Assembleia. Aqui, só o missal, no caso, no momento da comunhão, se quiser o ministro precisar colocar o livro da oração aqui. Não se usa o altar para apoiar nada, né? Para apoiar nada. É daqui, aqui é o local da presidência. É daqui que o ministro da palavra diz, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É daqui que ele inicia. É daqui que ele convida ao ato penitencial. E é daqui que ele diz, oremos. E faz a oração. Só nesta oração é que o ministro estende as mãos assim, em sinal de oração. Como eu falei no momento do ato penitencial, o Deus Todo-Poderoso não é oração. Então não tem que... Só no momento do oremos, aí ele abre os braços em forma de oração, assim como no Pai Nosso. E pronuncia a oração. E enquanto ele diz, por nosso Senhor Jesus Cristo, ele une as mãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O missal diz, se quiser fazer na celebração também pode. Quando você pronuncia o nome Jesus, você faz uma leve inclinação com a cabeça. Mas não é fazer uma vênia, não. Então, você faz a oração. Por exemplo, oremos, né? Oremos com a mão posta. Oremos. Momento de silêncio. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoai o vosso povo, etc, etc. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Tá? Alguma dúvida? Esse inclinação com a cabeça é no missal diz que é obrigado, mas na celebração não há essa obrigação não, tá certo? A respeito do beijo no altar, quando o ministro chega. Não está previsto para a celebração da palavra. Isso é o padre e o diácono que dão o beijo no altar quando entram. Beijo no altar não faz parte da celebração da palavra. Mas não é proibido também. Se quiser fazer um beijo, pode beijar, desde que não esteja de batom. O senhor, claro que não vai estar, mas outras ministras, né? Porque tem muito lecionário marcado com batom aí. Inventaram de beijar o lecionário com batom. Tem muito lecionário, mas muito página de lecionário marcado com batom, né? Então, quem for, se quiser beijar o altar, beijar o lecionário, beije, mas sem o batom, pelo amor de Deus, tá? Então não faz parte da celebração. Se quiser, repito, se quiser, o ministro, eu não vou proibir de fazer um gesto de beijar o altar, mas não faz parte, não é próprio de vocês, é próprio só do padre, certo? O padre diz que é exclusivamente do padre. Pois é exclusivamente, mas não, é como eu te falei, onde não está escrito que é proibido o leigo fazer, não está escrito que o leigo está proibido de fazer. Então, na nossa diocese, se não está, é assim que funciona. Na nossa diocese, se não está proibido, se quiser, pode fazer. Então, na nossa diocese, não é proibido o ministro da palavra beijar o altar. Só que a orientação é, só beija o altar, no caso da entrada, se for na missa, o padre e o diácono, e na saída,
Só o padre, nem o diácono precisa beijar na saída se não quiser. Só o padre. Se o diácono quiser, pode também, mas os ministros todos não beijam o altar. Só quem preside, no caso do padre, o diácono, né, que o ajuda, que beija, certo? Mais alguma dúvida? Com relação à posição aí do corpo, né? A posição de oração, né? A igreja nos ensina que a posição própria de oração é assim: as mãos em paralelo, mais ou menos na altura dos ombros. Padre, eu queria saber que o ministro chegar no altar, que ele não quiser beijar o altar, mas ele tem que fazer a vênia no altar? A vênia é uma coisa, todo mundo passando diante do altar deve fazer. Atrás do altar, na hora que ele chegar lá atrás. Ah, tá, atrás do altar. Então, o ministro, primeiro, a gente só se faz vênia, gente, diante do altar. Atrás, inventaram uma vênia também para o ambão, não existe a vênia do ambão. É invenção, quem quiser fazer, pode fazer. Mas vênia só existe para o altar. E o altar é o centro da celebração. Então, se o ministro está aqui, se ele vai passar para lá, para desligar o ventilador, ele faz a vênia ao altar e passa para cá. Daqui para lá a mesma coisa, durante a celebração. Ou aqui, ou aqui. Passou diante do altar, faz a vênia. Desde que seja antes da consagração do pão e do vinho. Depois que o Santíssimo Sacramento estiver sobre o altar, aí então se faz genuflexão. Passou para cá, genuflexão, vai para lá. A não ser que seja muito, por exemplo, na hora do abraço da paz, por exemplo, você imagina, né? Na hora do abraço da paz dá um furdúncio aqui dentro. Então aí não dá para fazer. Toda hora que você vai passar para lá fazer. Agora, se for só você passando, né, o certo é isso. E também se houver espaço suficiente para isso. Também tem que ter um pouco de, né, discernimento. Se não houver espaço, faz uma inclinação como dá para fazer. Mas o certo é isso. Passou para lá ou passou para cá, diante do altar, né? Então tem muita gente que inventa umas coisas que não existem. Por exemplo, o leitor está sentado aqui e aí vai fazer a leitura, inventa, bom, você pode fazer, mas a regra é só se eu passar de frente para o altar. Se eu quiser vir aqui de frente para o altar fazer a vênia, vou. Agora, daqui não tem obrigação nenhuma de fazer vênia para o altar, não faz sentido. Mas se quiser, pode fazer. É melhor fazer de mais do que fazer de menos, né? Certo? A outra pergunta... Padre Juliano? Sim. No final das orações, há duas maneiras de fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, e a outra na unidade do Espírito Santo. Porque uma é para o sacerdote, outra para o ministro da palavra. Não. Todas as orações são, se for uma oração dirigida ao Pai, então por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. As outras duas é só por Cristo nosso Senhor. A oração sobre as oferendas, no caso da missa, e a oração depois da comunhão, por Cristo nosso Senhor. Só a primeira, a oração da coleta, que é a mais importante, essa faz completo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Agora, quando a oração é dirigida a Jesus, aí termina dizendo: vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Certo? Essas duas formas de oração. A vênia ao ambão, ela deve ser feita na hora da leitura? Não existe essa vênia do ambão. Não existe vênia ao ambão. Isso durante a leitura? Não existe. Quem quiser fazer, pode. São gestos carinhosos. O negócio é o seguinte: alguém carinhosamente quis fazer. E aí todo mundo acha que é obrigado a fazer. Né? A vênia mesmo, liturgicamente, é só ao altar. Se quiser fazer, pode fazer. Tá? Mas não é obrigado a fazer. Não é obrigado a fazer vênia ao ambão, nem passando diante, nem para fazer primeira leitura, nem evangelho, nada. Não existe, não é obrigatório fazer vênia ao ambão, tá? Não é obrigatório. Igualmente também, padre, o beijo da palavra no livro. Isso. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Às vezes tem, né? O lecionário, ele fica no ambão, né? Ele fica no ambão e ele deve ficar fechado. Só quem vai ler abre e o último que leu fecha. Pode deixar aberto durante a homilia, se for o caso. Acabou a homilia, fecha. O livro só fica aberto quando ele está sendo usado. Depois ele é fechado. Não se deve deixar ele aberto já, tá? Ele fica fechado. E quando o padre ou o diácono ou o ministro da palavra, se quiser também pode, não é obrigado, como ele lembrou, né? Existe o costume assim: o lecionário
quando você chega diante do Evangelho, ele tem uma cruz, vendo? Ele tem uma cruz antes da primeira palavra. O único mal dessa cruz é que parece a cruz do Vasco da Gama, mas tudo bem. Tem uma cruz aqui. Essa cruz é para quem que vai proclamar. No caso do padre, do diácono, a gente faz um sinal da cruz em cima dessa cruz aqui, e depois em nós mesmos, na fronte, na boca e no coração, como já é o costume. Então, se o ministro da palavra quiser fazer, pode fazer também. Proclamação do nosso Senhor Jesus, você traça aqui, passa em cima da cruz que está aqui, depois em você. Tá? E terminou de proclamar o Evangelho, no caso da missa, então deve-se fazer o beijo. Mas é interessante, isso é uma coisa que eu descobri há pouco tempo, com um grande liturgista. O sacerdote não deve abaixar para beijar o livro, e sim trazer o livro à boca, com as duas mãos à boca, se quiser fazer o beijo. Então, não é correto o sacerdote abaixar para beijar. Ele deve pegar com as duas mãos, dar o beijo e colocar o livro sobre o altar e fechar, se ele não for fazer a homilia daqui. Porque a homilia pode ser feita daqui ou ali, como nós vamos falar. Certo? Alguma dúvida sobre isso? Sim? Questão da posição corporal, né, do ministro, o gesto das mãos. Padre, quando tem que fazer a vênia, sempre quando vai passar a próxima, na frente do corredor, mesmo se estiver lá atrás ou só se estiver mais próximo? Não, só se estiver aqui na frente. Lá atrás não precisa não. E também só durante as celebrações, né? Não quer dizer que quando você estiver aqui numa reunião, num grupo de oração, limpando a igreja, toda hora tem que ficar. Só durante a celebração, né, que a gente deve fazer liturgicamente esse gesto, tá? Quem fez a leitura, depois que terminou de usar, fecha o livro. Não, o ministro que leu. O ministro da palavra terminou de ler, ele fecha. Se ele for usar durante a homilia, deixa aberto. Depois que acabou a homilia, fecha o livro, tá? Então, feita a profissão de fé. A profissão de fé também não tem introdução. A profissão de fé, ela começa com quem preside dizendo, creio, e todo mundo acompanha. Não tem que ter, vamos agora professar, mas não é obrigatório. Certo? Não é obrigatório. Pode fazer igual no Glória, né? Se for no caso do Glória, glória a Deus nas alturas, todo mundo segue. Se for o caso do creio, creio em Deus Pai, todo mundo segue, tá? Não precisa ter comentários, a não ser que você ache importante fazer algum comentário, porque é o ano da fé, porque é batismo, sei lá o que, tudo bem, mas não é obrigatório ter esse comentário. Feita a profissão de fé, o ministro da palavra, lá do local onde preside, ou se quiser, pode ser daqui. Porque veja, até aqui, até a oração da Assembleia, se o ministro da palavra quiser ficar daqui, pode, até a oração da Assembleia, porque faz parte da liturgia da palavra. Daqui é que se faz a liturgia da palavra. Então, para pedir a oração dos fiéis, ele pode estar ali, que é o lugar da presidência, ou se quiser, se ele estiver aqui ainda, ele pode falar, vamos agora elevar a Deus as nossas preces, fazendo nossa oração universal. Aí ele vai para o seu lugar, e o leitor das preces vem ao ambão, o lesionário está fechado já, ele pode colocar a folha em cima do ambão, e daqui do ambão ele lê as preces. O missal diz, se for o caso, se preferirem, podem ser feitas as preces, ao invés do ambão, fazer a prece do leitor do comentário inicial, o mesmo lugar da estante do comentário inicial. Então, tanto faz, o missal diz que pode ser feito ou aqui, ou na estante. Mas, nos dois casos, as preces são um convite à Assembleia, para a Assembleia elevar a Deus a sua oração. Então, não tem nada que ficar de costas para o povo, de frente para o altar, não existe isso. Se quiser fazer, faça, mas não é isso que a igreja ensina. A igreja ensina que as preces são feitas do ambão ou da estante do comentarista. Estante do comentarista quer dizer que está voltado para lá, é virada. Não existe estante virada para o meio, como tem muita comunidade que faz. Tem comunidade que põe estante virada para cá. Tem comunidade aí que toda missa que eu vou eu mando virar. O comentário faz assim, desse jeito.
um estande aqui. Boa noite, irmãos. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Qual é o sentido disso? De fazer o comentário virado para a janela lá. Ó. A estante do comentarista tem que estar virado para a assembleia. Essa aqui tá até tem que virar mais. Pronto. Aqui, ó, virado, tem que comunicar com a assembleia. Né? Então a oração dos fiéis pode ser feita daqui também. Alguém inventou que tem que ser aqui diante do altar, virado de costas para o povo. Isso não existe em lugar nenhum na igreja. Isso é invenção de alguém. Eu estou seguindo o que diz o missal. O missal romano diz que é feito de lá ou de cá, nessa posição, virada para o povo. Certo? Tá bom, seguindo então a oração dos fiéis. Oração dos fiéis, terminaram as preces, que não devem, né, aí, isso aí não diz respeito tanto a vocês, mas a equipe de celebração, mas enfim. Oração dos fiéis, no máximo 4 ou 5, tá bom, tá de bom tamanho, né, a oração dos fiéis. 4, 5 preces, tá bom. Não ficar prolongando demais as preces, fazendo preces muito longas, né? Existe no missal, eu já distribuí para todas as comunidades, a sequência dos temas das preces. Tem que fazer prece também pelos governantes, pelas guerras que estão acontecendo, né, pedindo o fim das guerras. Tem que ter uma sintonia com a questão social, é importante. Tem muitas preces que não falam nada do social, só falam do interno da igreja está errado. O missal diz que nós temos que pedir pelos que sofrem, pedir pelos doentes, pedir, né? Não é só pedir pela igreja, né? Então, tem todas essas regras, e as preces também nunca deveriam ser, de acordo com o missal, as preces deveriam ser um convite à comunidade. Rezemos por fulanas, por beltranos, tal. Rezemos ao Senhor. Aí o povo então é que faz: Senhor, escutai a nossa prece. O missal não tem nenhuma prece que diz: ó Deus, abençoai não sei quem, rezemos ao Senhor. Ou então nós os pedimos, Senhor. Quem quiser fazer, continua fazendo. Mas o oficial da igreja não é o leitor fazer uma prece, ele fazer uma prece, mas ele convidar o povo a fazer a prece, como o diácono faz na Sexta-feira Santa. Rezemos pelo povo judeu, para que Deus conceda tal coisa. Aí o povo diz, no caso da Sexta-feira Santa, o padre faz a oração, o povo diz amém, né? É assim a sequência. Terminadas as preces, o presidente da celebração, no caso de vocês, o ministro da palavra, conclui as preces. Ele conclui as preces dizendo algo simples, por exemplo, pode dizer assim: ó Deus, escutai todas essas preces e atendei-nos por Cristo nosso Senhor. Ponto. Oração simples. Se o celebrando não trouxer essa oração, você pode fazer de cabeça: Deus, acolhei esses nossos pedidos e atendei-nos por Cristo nosso Senhor. Amém. Sempre a oração terminando por Cristo nosso Senhor. Sempre. Toda oração termina por Cristo nosso Senhor. E a oração, sempre que possível, dirigida ao Pai. Na liturgia, nós sempre devemos fazer prioritariamente a oração voltada para Deus Pai, terminando dizendo por Cristo nosso Senhor. E o padre Juliana falou que é proibido rezar para Jesus. Eu falei isso? Não. Falei que o comum é que prioritariamente as orações na liturgia sejam dirigidas ao Pai. Não quer dizer que não possa fazer oração a Jesus. Todo mundo entendeu, né? Certo? Terminadas as orações dos fiéis, na liturgia, na celebração da palavra, nós não temos a liturgia eucarística, como eu falei. Aí nós seguimos aqui, né, o que diz o nosso celebrando: rito de agradecimento, que é a louvação, o bendito, etc, né? Vamos pegar aqui a nossa apostila, que eu passei para vocês. Lá no 83, o número 83, na página 3. Eu peço, por favor, que depois vocês leiam todos esses números, tá? Em casa. O número 83, olha, o documento da CNBB chama de momento do louvor. O celebrando chama de rito de agradecimento. O livro do altar chama de bendito. São nomes diferentes, como eu disse. Mas o que significa isso? É o momento de nós darmos graças a Deus pelos dons recebidos. Aí muita gente pode se perguntar: mas não tem um hino de louvor lá no início, o Glória? Por que tem outro? Porque são duas coisas diferentes. Lá no início, a celebração propriamente mesmo não começou ainda. Aquilo é preparação
para começar a celebração. O ato penitencial e o glória. Ali a gente louva a Deus por aquilo que Ele é. Nós dizemos, né, que Deus seja glorificado, bendito, adorado e tal, porque Ele é Deus, tal. Aqui, esse momento, é o momento de nós agradecermos a Deus pelas coisas que Ele faz, ou pelas coisas que Ele nos dá. Louvor, por isso eu acho que aqui o mais adequado mesmo é o que o celebrando usa, rito de agradecimento, para diferenciar do louvor. O que é louvor? O que é ação de graças? Então aqui, tem aqui, por exemplo, né? O animador diz: em procissão apresentemos diante do altar nossos dons em sinal de prontidão para o serviço do reino. Aí canta-se um hino que não pode ser canto de ofertório, que não tem nada a ver com pão e vinho, nada a ver. Não tem nada a ver com ofertório isso aqui. Celebração da palavra não tem ofertório. Tá? Ofertório existe na missa. E nem é a palavra ofertório que usa mais também. Está até ultrapassado. Então não existe celebração, não existe ofertório em celebração da palavra. O que existe é momento da partilha. Momento da partilha. Está vendo aí, ó? O rito de agradecimento. 1, partilha. 2, louvação. Essa é a estrutura do rito de agradecimento. É você convidar o povo a agradecer a Deus pelos dons que Ele nos dá. Agradecer a Deus pelo alimento, pelo trabalho, pela saúde,